os lances na tela para mim em casa acompanhar. A vitória do Flamengo, 3-2, que aconteceu de uma maneira toda estranha. Começou com um gol no primeiro minuto do jogo do Bruno Henrique. A gente já tá vendo o primeiro gol aí. Aí isso foi a vantagem do empate do Fluminense, né? Exatamente, o Muriel saiu mal do gol e, enfim, aí se foi a vantagem. Aí rola esse toque do Wellington Silva aos 8 minutos, o Henrique deixa passar. Pressão. Olha a pressão do... E o Gabigol. A pressão de marcação ali no início. Isso foi o quê? 7 minutos? 8 minutos já tava 2-0 e aí já se complicava demais a situação do Fluminense. Seguindo no segundo tempo, mas antes... teve muita coisa acontecendo aí. Então, olha lá, ó. Aí segue a pressão, temos beleza, vamos com o Muriel líbero de vôlei. O primeiro tempo é todo do Flamengo. Né? O Flamengo domina Saiu o primeiro baratíssimo tempo. pro Fluminense o 2-0. E domina o começo do segundo tempo também, né? É que o início do segundo tempo ainda tem, por exemplo, o Evanilson escapando e desperdiçando oportunidades. Esse é o primeiro lance do segundo tempo. Aí o e golaço, pouco depois o golaço do Felipe Luiz. E, aliás, curiosidade, achei curioso pelo menos, primeiro gol do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo. Não fazia gol desde 2018. É. Não fez gol na temporada passada. No ano passado, né? Que foi aí começa a reação do Flu. O Fluminense desconta, chega ao primeiro gol. Uma jogada que o time já tinha feito com o Lucas Claro, né? O Gilberto Lucas na Claro de segunda cabeça. toca pra dentro. Aí tem a substituição. A zaga do Flamengo deu bastante mole hoje. O Fla continua pressionando. Aí já é o lance do segundo gol. Sim. Esse é os 25 do segundo e o Pacheco entrou muito bem. Novidade aí no Fluminense, forte pra caramba. Fernando Pacheco, ele é lançado na direita, né? Deixa pro Gilberto que cruza pra dentro da área. O Evanilson. Tem VAR, né? O Evanilson esse cheira é gol. confirmado, mas daí pra frente todos os lances com VAR foram... E tudo demorou demais. Mais um gol do Evanilson, portanto. Esse gol aí do Pacheco anulado é o primeiro gol anulado aos 38 do segundo por impedimento. Aí com VAR e tudo mais, então não ficam muitas dúvidas. O Pacheco impedido e o gol anulado com VAR. Aos 45 do segundo vai ter mais um lance polêmico e aos 54 mais um, porque o jogo foi se estendendo. Esse é aos 45. Acredito eu. Ou já é o do 54? Não, esse é o do pênalti. Né? Esse é o do pênalti. O Pacheco recebe, vai pro chão. Só que, apesar do contato com o Gustavo Henrique, o árbitro deu um impedimento. E aí não aconteceu, enfim, a reclamação do pênalti. E aos 54, o Caio Paulista vai fazer esse gol. Tinha entrado no segundo tempo. Já estava tirando a camisa para tomar aquele amarelo da festa ali. Mas aí parece o maior impedimento de todos os tempos. O maior impedimento da história. Mas um jogo muito legal para quem foi ao Maracanã, certamente se divertiu. A superação pelo lado do Fluminense, a gente falava ontem. Há uma distância para o Flamengo. Assim, muito característica, né? O Flamengo está muito acima dos demais no Rio. Mas o Fluminense, ele desponta nesse princípio de temporada, um trabalho novo também, com muitas chegadas, né? E com o aproveitamento de jogadores da base também tendo mais espaço, como o próprio Evanilson e o Marcos Paulo, que devem engrenar nessa temporada. É o Fluminense que aparece também de maneira bem marcante acima de Vasco e Botafogo. O Vasco, a gente vai falar de Copa do Brasil, o Botafogo que conseguiu classificação na Copa do Brasil, mas não chegou às semifinais e também com futebol abaixo, tanto que o Valentim também já perdeu o cargo pelo que foi a derrota para o próprio Fluminense. Então, assim, o Fluminense, ele acaba sendo, dentro do estadual, pelo que foi o desenho dessa semifinal, a equipe capaz de incomodar o Flamengo. Dificilmente Botafogo e Vasco atingirão esse patamar dentro do segundo turno e brigar, para efetivamente brigarem pelo título do Campeonato Carioca. Mas o Fluminense, é claro que tem um quê de superação. O jogo único, a vantagem do empate, tudo isso equilibraria um pouco mais a questão do confronto. Mas o Flamengo está muito à frente. Agora, a gente estava vendo aqui o jogo na redação, e é um jogo que não está passando na televisão, né? E aí um amigo rubro-negro perguntava: e aí, 3-0, como é que tá? Olha, tá um baile, né? Tá muito Flamengo. Fácil, né? Aí daqui a pouco sai o primeiro gol, sai o segundo. O que aconteceu? Cansou? Acho que não, eu acho que é um pouco mais de distração, eu acho que... Tirou um pouco o pé Só que depois, né, depois cansou. Depois começaram a ficar crateras ali, o que é totalmente aceitável nessa fase da temporada. A chance que o Fluminense tinha de vencer o Flamengo, a melhor chance, era agora.
né? Era agora porque... Vai ficando mais difícil durante a temporada. Porque você tem o quê? 2 semanas, eu acho, de diferença, Quanto mais né? passa a temporada, mais a preparação física... É o terceiro jogo do Flamengo, desse Flamengo aí, né? Dessa equipe. Agora, não tem a preparação física, mas tem toda a mecânica. A mecânica tá azeitada, né? O gol esse de calcanhar, né, do Gabigol pro Felipe Luiz é um gol do ano passado. Né? É aquele... Entrosamento absoluto. Cada um sabe mais ou menos aonde o outro deveria estar no segundo seguinte. Esse é o Flamengo. Temos uma imagem interessante, porque inclusive foi pauta de uma conversa nossa ontem aqui no Troca de Passes sobre a opção de Gerson ou Diego, que para mim até quase que o fim do ano passado parecia absoluta decisão, Gerson titular, sem dúvidas. Aí o Diego volta da lesão, participa de maneira importante na final da Libertadores, volta a ter espaço e o Gerson sai boladão. Tá? Essa substituição aconteceu no segundo tempo. Ele sai, não gosta nada da modificação do Jesus, mas também já ficou claro pelo ano passado que quem manda é o Jesus, né? Quando o próprio Reinier aprendeu, tomando uma bronca do Mister. Independente de ficar bravo ou não, acho até que isso é um sinal de vontade de jogar do atleta, às vezes... Mister estava de costas, né? Mister não viu, né? Vai ver. Imagens aí, Alguém contou pra ele já. Mas tudo bem, independente do que eles vão fazer para se resolver ali fora de campo, como é que vocês enxergam essa disputa por vaga? É uma posição que pode funcionar com rodízio mesmo, não tem um titular absoluto, enquanto o Diego pode entregar um bom futebol, é um grande jogador, não pode ser desconsiderado. Eu acho que o Gerson é titular, a questão do absoluto não é nem o interesse do Jesus. Eu acho que ele até cria uma sombra além da conta do Diego no Gerson para forçar o Gerson a ser um jogador mais constante. A reta final de temporada do Gerson foi abaixo. Tudo bem que a gente está falando de alguém que chegou sem ter o que seria um princípio de temporada, já que ele finaliza a temporada europeia e chega no Flamengo no meio do ano, já com uma tocada, né, direto de jogos de Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, com o nosso calendário fora do padrão, mas também tem um quê de personalidade. E eu acho que a cobrança... O Jesus, ele equilibrou praticamente todas as posições do Flamengo, né? Você vai ter algum reserva capaz de fazer uma sombra incômoda. Agora sim incorporou o elenco, né? Com as contratações que chegaram, não tem mais A gente citando aqui, falou basicamente do Rafinha na lateral direita, que não tem alguém... Não é pra incomodar, tem jogadores que não incomodam. O Everton Ribeiro não tem um substituto à altura. Mas o Flamengo tem opções para colocar no lado direito, como o Michael, claro, buscando o fundo, que trazem qualidade para a equipe, independentemente de não serem tão bons quanto o Everton Ribeiro. Dá para reencaixar facilmente. Só o Rafinha não tem esse cara, assim, um substituto que você fala, ok, esse time continua extremamente forte. Tirando isso, em todas as posições você vai ter alguém incomodando o cara que está jogando. Thiago Maia, o Diego, o Pedro Rocha, então assim, o Pedro agora. Então é um interesse sem dúvida do Jesus. Por mais que ele não tenha tanta a característica de rodar o grupo, de usar times diferentes, de mudar os 11 para a partida do meio de semana, né, poupando 11 titulares, essa não é muito a forma de pensar futebol do Jesus. Mas ele tem a necessidade de forçar uma competição dentro do elenco. E ele teve isso de maneira menos trabalhada, digamos assim, na última temporada, porque o elenco... Não tinha peça. Ele preencheu algumas lacunas com as chegadas do Rafinha, do Felipe Luiz, do Gerson, Mari, mas o elenco não era tão robusto. Você tinha um 11 fantástico e algumas opções de qualidade. Mas para 2020, eu acho que ele vai forçar ao máximo essa questão dos titulares estarem voando, porque se não estiverem, você tem uma sombra capaz de jogar e jogar bem. E isso acaba estimulando, né? A concorrência é muito boa. E eu acho assim, eu acho o Gerson bem diferente do Diego, né? O que o Gerson pode entregar, jogando bem, estando bem, o Diego não entrega. Que é um vigor físico, uma capacidade de desarme, etc., que é muito importante para um time que tem tantos jogadores, né, de qualidade, de habilidade. O Gerson me parecia um jogador fundamental no ano passado. Pois é, no ano passado. Desde que, né, como o Rafa falou, né, ele não esteja em queda, né, e ele não acabou tão bem o ano, né. Então, em função do Gerson, tem essa briga por posição, porque olhando no papel, eu acho que não deveria. Eu acho que o Gerson seria o titular absoluto e o Diego para entrar em determinadas partidas no lugar do Gerson, né? Porém, no melhor momento no ano passado, muita gente, eu era um desses muita gente aí, defendiam até uma convocação do Gerson, né, para a seleção. Só se afastou um pouco mais, acho que nem pelo campo, se afastou um pouco mais pela questão do pré-olímpico. Que o Juninho, inclusive, deu um recado que eu acho totalmente enviesado, sem sentido. Porque o Gerson não se colocou à disposição do pré-olímpico
temporada do Flamengo acabou em cima do Natal, cara. É. Então, assim, seria muito difícil o jogador sem férias, sem pré-temporada, sem nenhum tipo de descanso, já engrenar numa preparação do pré-olímpico para servir a seleção no torneio que acabou agora no último fim de semana. Então, assim, era compreensível que ele quisesse ter o período de férias, sabe? Mas, né? Descanso. E aí aconteceu, né? O Bruno Guimarães e o Matheus Henrique, né? Entraram na frente. Claro, eles estão ali por uma seleção pré-olímpica. A gente